Olá, rico dia para você. Hoje mais um dia da semana. Sejam todos bem-vindos. Um belo dia a todos que estão chegando por aí. É o pessoal que está vindo para o replay também. Eu sou Nara Miller, coach e especialista em EFT e autora do blog Vivo Que Você É. Então hoje mais um dia que está começando com muita energia, muita vitalidade. Quero dizer para vocês que para mim é uma imensa alegria poder estar aqui, socializando para quem está vendo ao vivo e socializando com quem está vendo pelo replay. Quero falar mais um ponto sobre arquétipos, que vieram muitas perguntas, né? Sobre por que eu não consigo acessar meu arquétipo, sendo que ele está na minha frente, ele não me diz nada. Então hoje eu vou falar uma questão muito importante. Ontem eu falei sobre a importância de trabalhar os medos dos eventos, que você pode ver esse vídeo, eu fiz upload, o vídeo do Periscope eu fiz upload para o meu canal no YouTube, que é o www.youtube.com/naraQI, youtube.com/naraQI. Lá você pode fazer inclusive sequências de FT para isso. E hoje eu quero falar para vocês sobre o lado sombrio dos arquétipos, o lado rejeitado dos arquétipos, o lado recusado dos arquétipos e o lado, principalmente, que a gente briga contra os arquétipos porque eles têm essa característica, eles são o que são. Tá? Depende do nosso ponto de vista a aceitar ou recusar o seu acesso. E muitas vezes a gente recusa o acesso ao arquétipo porque ele tem essa questão do lado rejeitado, tem características que a gente não gosta. E por a gente não gostar de determinadas características do arquétipo, a gente recusa o arquétipo completamente. Por exemplo, o arquétipo da criança. O arquétipo da criança, ele tem várias facetas, vários subarquétipos. Mas dentro desses subarquétipos, né? Ontem eu falei sobre o medo de olhar para a cena, então é a visão do lado ferido, né? Depois existe um outro arquétipo que é muito recusado, que é o arquétipo da criança birrenta, ou seja, ela quer porque quer aquilo ali, e é daquela birra, que é daquela persistência, é daquela insistência no evento que sai o nosso lado que persiste, apesar dos fatos. Mas a gente não gosta daquela criança que fica repetindo, a gente não gosta daquela criança que fica gritando, pedindo, que fica insistindo, que não muda o seu ponto de vista. E aí, por a gente não gostar desse lado da criança que não muda o seu ponto de vista, o que vai acontecer é que a gente não vai usar a persistência como fator integrante, não vai perceber a persistência como fator de transformação para aquele momento que a gente está vivendo. E aí, quando se consulta a criança interior, a gente não consegue acessar essa informação, porque a gente tem uma visão contrária a essa questão, uma visão resistente. Toda resistência não deixa ver o lado útil da capacidade aplicativa do arquétipo. Então, se a gente tem um arquétipo, mesmo ele tendo um lado sombrio, e ele vai ter um lado sombrio, que é justamente esse lado recusado, rejeitado, não aceito, e que a gente quer distância, principalmente, vai existir na aplicação, no acesso à criança interior, não vai se perceber a mensagem vinda dessa parte recusada, já que a gente recusa o arquétipo. Tá? Então, o nosso sistema de defesa, ele é um sistema que ele não é seletivo, tudo que é semelhante a gente vai recusar, e esse é um dos grandes erros, e é um dos grandes processos sabotadores quando nós recusamos esse arquétipo. Então, por exemplo, eu estou lá falando com a criança, tentando falar com a criança dourada, por exemplo, e aí, isso que eu não estou falando de outros arquétipos com lados mais sombrios maiores, ok?
E aí eu pergunto pro arquétipo, o que eu posso fazer agora para resolver essa situação? Como eu tenho um bloqueio no lado birrento, detesto criança birrenta, detesto criança insistente que não para quieta, que isso é um exemplo, ok? Lembre-se que a mente vai resistir, vai dizer, não, eu não tenho nada contra as crianças que falam demais, mas tentem perceber isso, tá? Isso é só um exemplo. Tenho lá, um pavor à criança birrenta, tá? A criança que não sabe do seu limite, a criança que não para, a criança que a gente já conversou para ela, já mostrou para ela a importância da coisa e a criança não tá querendo se engajar na questão de compreensão, na frequência da compreensão. Ela tá querendo firmar pé, ela quer porque quer aquela coisa. Quantas vezes a gente já viu as mães no supermercado passando vexame com a criança se arrastando com as costas no chão, né? Quando a criança está fazendo birra, tá? Eu lembro que durante um tempo para mim isso era um pavor, ok? Eu detestava aquela criança birrenta, nojo daquela criança que não sabe entender que não é o momento de ter aquela coisa que ela almeja, saber esperar, né? Então, tem pessoas que passam até longe dessas crianças que estão fazendo essa reação, né, birrenta. Eu quero que vocês olhem essa cena agora, que pode ser essa do supermercado, que a criança tá batendo o pé, que ela tá resistindo, que ela tá embirrando, né, que ela tá no ponto que ela não muda nada, a não ser incomodar os pais, né? Para ver se vence a resistência dos pais em fazer o que elas querem. Eu quero que vocês olhem essa cena e quando vocês se sentem com isso. Porque é justamente esse ponto de resistência que a gente trabalha com a FT. Isso é uma maneira de ser bem específico, trabalhar com as imagens. E depois que você trabalha com essa imagem, até ela parecer mais confortável, a criança parecer mais calma, ela parecer mais tranquila, ela parecer, não digo obediente, mas compreensiva quanto aos fatos, aí sim você vai conseguir acessar as informações da criança com todos os aspectos, né? O arquétipo da criança, se fala na criança dourada, mas a questão é que a criança dourada, ela tem um aspecto da criança ferida, ela tem um aspecto da criança birrenta, ela tem o aspecto da criança triste, ela tem um aspecto da criança entusiasmada, e ela tem também o aspecto dessa criança que quer porque quer algo. Então não adianta chegar e lutar contra isso, porque senão você vai perder o acesso a quê, por exemplo? Você perde o acesso à determinação, você perde o acesso ao foco, você perde o acesso à persistência, você perde o acesso a uma série de outras coisas que podem estar por trás dessa mensagem de o lado positivo da birra. Tá? Então muitas pessoas não veem nada de positivo na birra e é isso que a gente coloca nas sequências de FT, que pode ser feito dessa maneira, por exemplo. Mesmo que eu olhe para essa criança birrenta no supermercado, eu tenho pavor a essa criança birrenta, ela esperneia, detesta escândalo. Eu escolho honrar minha aversão a essa criança. Mesmo que nesse momento tenha imagem dessa criança birrenta na minha frente, dentro do supermercado. E é um vexame o que ela está fazendo. Eu escolho me apreciar mesmo assim. Mesmo que essa criança birrenta seja insuportável, isso é inaceitável para mim. Eu escolho apreciar toda essa situação da criança birrenta e a sua integralidade. Detesto essa criança birrenta. Não suporto essa criança birrenta. Ela é inaceitável. Não sabe respeitar os limites.
fica forçando quando tem que esperar, é mimada, cheia de vontades, inaceitável criança birrenta, quero distância. E embaixo do braço, me recuso a aceitar crianças birrentas. Topo da cabeça, essa do supermercado, então, nem pensar. Entre as sobrancelhas, crianças birrentas são chatas. Canto do olho, incomodam os pais. Embaixo do olho, parece que estão sempre testando o limite dos pais. Embaixo do nariz, são mal educadas. Embaixo da boca, gostam de ficar chamando atenção. Osso a clavícula, por isso que eu detesto crianças birrentas. Embaixo do braço, elas precisam saber os seus limites. Mas as crianças birrentas não sabem e eu detesto isso. Respira fundo. E solta. E é interessante apreciar de novo a cena da criança fazendo birra lá no supermercado, né? Batendo o pezinho, arrastando as costinhas no chão. Ver como é que ela tá. Quando a mãe nega ou o pai nega um objeto, uma coisa que ela quer naquele momento. E aí, depois que aliviar bem essa questão da criança birrenta, a criança birrenta ficar mais tranquila, mais calma, parecer mais serena na cena, com a imagem menos agressiva pra gente, pode começar a se fazer então a sequência de intenção, que é o que a gente vai começar a se abrir para as mensagens, né? Mesmo que o arquétipo da criança tem aspectos que eu ainda não aprecio, eu escolho me abrir para tudo que a criança tem para dizer para mim. Mesmo que tenha uma parte na criança que eu ainda não aceito completamente, eu escolho me abrir para outra visão da criança, do arquétipo da criança. Mesmo que essa criança birrenta ainda para mim pareça insuportável, eu escolho me abrir para outra visão dessa criança birrenta. Topo da cabeça. A criança birrenta que eu não suporto ainda. Mesmo que existe uma imagem dessa criança birrenta ainda em mim, que eu recuso a olhar. Embaixo do olho, eu fico imaginando se seria possível apreciá-la. Embaixo do nariz, mesmo que essa criança birrenta faça coisas que eu ainda não suporte, eu escolho dar um olhar para esse lado insuportável desse arquétipo. Osso a clavícula. Eu sei que detesto criança insistente. Embaixo do braço. Mas um fato está lá. A criança insistente, ela não para até conseguir o que quer. Entre as sobrancelhas. Talvez seja essa a mensagem que eu preciso captar desse arquétipo. Canto do olho. Muitas vezes a criança birrenta parece que tem mais pilha para fazer birra do que outra coisa. Embaixo do olho. Mas um fato eu não posso negar. Embaixo do nariz. Ela tem muita disposição. Embaixo da boca. Ela sabe o que quer. Ela não mede esforços para conseguir o que quer. Embaixo do braço. Talvez essa seja a mensagem que eu não esteja captando. Topo da cabeça. Eu sei que eu ainda resisto a todos os aspectos da criança. E eu só quero os aspectos positivos, empolgantes, e que me tragam algo de bom. Canto do olho. Mas eu escolho apreciar também a criança birrenta. Embaixo do olho ela tem uma utilidade, por isso que ela existe. Embaixo do olho. Se ela não tivesse utilidade, não existiria. Embaixo da boca. Essa birra pode ser sinônimo de foco, persistência, determinação, coragem, ousadia.
Eu fico imaginando como eu seria usando todas essas capacidades. Topo da cabeça. Eu fico me imaginando julgando menos os arquétipos que eu tenho. Entre as sobrancelhas, pegando leve com essa parte minha rejeitada. Canto do olho. A criança birrenta só quer atenção, por isso que ela faz birra. Embaixo do olho. E eu gosto de espalhar os meus dons. Embaixo do nariz. Os dons que eu vim ao mundo. Seja eles quais forem. A atenção para os meus dons. Para eu enxergar os meus dons. É meu direito natural e divino reconhecer os meus dons na integralidade. E cada vez que eu julgo menos os meus arquétipos, eu consigo me apreciar melhor. Eu consigo me ouvir melhor. Eu consigo aplicar melhor os meus dons. Além de eu merecer os meus dons, eu os aceito cada dia mais. E assim é. Respira fundo e solta. Então hoje eu falei sobre mais um aspecto dos arquétipos. Muitas vezes as pessoas não conseguem ouvir. Os arquétipos são as resistências. É só encontrar qual é a resistência e você vai conseguir eliminar e ouvir na integralidade. Então, ficou aí mais uma dica. Visita o canal do YouTube e veja todos os vídeos por lá. youtube.com/narakeui, youtube.com/narakeui. E até o próximo Scope. Tchau!